Quero falar também sobre algo importante no que diz respeito à nossa economia, sobre a inflação, os números novos que saíram. Gustavo Sleman, do Rio de Janeiro, fala sobre isso. Oi, Sleman. Oi, Ronald. Oi, Zaidan. Boa tarde para vocês e a todos que nos acompanham. O Brasil Sleman. estourou o teto da meta da inflação de 4,5% após o índice acumular alta de 5,35% nos últimos 12 meses. Segundo o IBGE, a variação do mês de junho foi de 0,24%. No ano, o IPCA acumula alta de 2,99%. Em junho de 2024, o governo federal publicou um decreto que alterou o sistema das metas de inflação com o objetivo de criar uma meta contínua a partir de janeiro deste ano. Nessa nova sistemática, a verificação de cumprimento de meta deixa de ocorrer a cada dezembro e passa a acontecer mês a mês. Com a determinação, a meta central de inflação de 3% ao ano, podendo oscilar entre 1,5% e 4,5%, sem que a meta seja descumprida. Um dos dados que mais, digamos assim, favoráveis a esses divulgados da inflação é a perda de força na inflação dos alimentos. Os alimentos um pouco mais baratos, aqueles que impactam mais, alimentos e remédios, aqueles que impactam mais a vida de quem ganha menos, né, Zaidan? Exatamente, Ronald. E alimento é sempre preciso ter cuidado, né? Porque muitas vezes você tem as sazonalidades e, embora o Brasil seja um país com uma característica única, capacidade de produzir muitas coisas o ano todo. O clima favorece, o tipo de solo, a disponibilidade de água. Então, essa é uma característica muito peculiar do Brasil, que permite, inclusive, um controle melhor da oferta, né? Mas, até porque há alimentos que são consumidos o ano todo, não são alimentos de consumo de uma época específica do ano. Nos países de inverno, você já tem, no inverno muito rigoroso, né, claro, você já tem alguns alimentos que são típicos do período mais frio, porque estamos falando de países onde as pessoas passam semanas abaixo de zero, então é muito diferente. Agora, o grande problema é saber qual o impacto do aumento da conta de eletricidade, né? É claro que isso chega junto com um pacote que foi motivo de propaganda, muita propaganda do governo, mas de poucas explicações, e que terá um impacto positivo para quem tem um consumo muito, muito baixo. É o sujeito que tem ali uma geladeira, um televisor, um ventilador e olhe lá, além das lâmpadas e do chuveiro. E, em compensação, quem consome acima de 120 passa a ter participação na distribuição da conta. E a conta não é o custo da eletricidade, mas o custo da produção, da distribuição, subsídios que são dados a alguns setores, dívidas acumuladas pelo setor, e agora com uma empresa privada tomando conta de todo esse sistema, que é um risco muito alto, porque aí você ainda tem de incluir o lucro, né? Ninguém compra uma empresa, o setor privado compra uma empresa para empatar o jogo ou para subsidiar contas de consumidores. O objetivo é o lucro. E isso, claro, também entra na conta, é claro. Então vamos ver qual vai ser o impacto, né? E o problema maior é que, embora não seja uma inflação desenfreada, sem controle, é assim que ela é tratada pelos doutores do Banco Central, quando se reúnem para definir a taxa básica de juros. E com os argumentos paupérrimos, de desancoragem, de risco permanente, um risco etéreo, né, que eles não conseguem definir, mas que existe no mundo o tempo todo, né, de situações internacionais que não são controláveis. Mas, na verdade, por que eles usam esses argumentos? Porque o objetivo é muito mais do que combater o risco de inflação, ou de inflação mais alta, ou de uma inflação que pode se tornar descontrolada, é garantir remuneração para o capital,
que investe em títulos públicos. Usam o argumento de que o emprego é um problema, né, Zaidan? Quando eles se preocupam o emprego que é um problema, que o nível de emprego aumentou, econômico, né? É um problema, né? Não, eles querem o desemprego sempre acima de 7% e o crescimento abaixo de 3%. É isso que eles consideram ideal, porque dizem, assim fica mais tranquilo para controlar a inflação. É claro, se tem menos consumo, porque tem menos renda, tem mais gente desempregada, mas não percebem. A economia é sempre uma série, muitas vezes não percebida desde o início, de consequências. E é o que a gente tem dito aqui, não é, Ronald? Você vai ter lá na frente, como consequência de menos produção e, portanto, mais desemprego, menos consumo, você vai ter mais demanda por recursos públicos, com seguro-desemprego, com Bolsa Família, e com mais demanda pelo serviço público de saúde. É inevitável. E, claro, menos arrecadação, porque se você tem a economia menor, você arrecada menos. E a única maneira saudável de você aumentar a arrecadação é a economia crescendo. E, além de tudo isso, há o fato de que o aumento da Selic provoca aumento dos juros que o país paga anualmente. O Brasil, este ano, vai pagar cerca de R$1 trilhão de juros da dívida e ela não diminuirá. É só o serviço da dívida. Então, e já temos para 2027, nas contas públicas, um acréscimo já contratado de mais de 60 bilhões de reais por conta dos precatórios, né? Ficaram congelados e vão estourar em 2027. Então, o Banco Central ele piora um cenário que já não é bom. Agora, você está dizendo aí, os números da inflação, convenhamos, né? Você não pode chamar isso de algo descontrolado, de algo que fugiu do controle, que desencadeou a cultura inflacionária e os preços estão subindo indiscriminadamente. Não é esse o cenário, mas quando você olha 15% de Selic, parece que é esse o cenário, né, Ronald? E só para, diante de tudo isso, né, não só a questão da inflação propriamente dita divulgada hoje, com os dados do IBGE e tudo mais, tudo que envolve desde ontem, né, mexe com o mercado financeiro e com os ânimos de todos esses atores citados aqui pelo Zaidan, que em última análise vão dar o tom da taxa de juros lá na frente com a chancela do Banco Central, depois de todos eles serem ouvidos, né? A Bovespa, mercado hoje, a Bovespa em queda de 0,57%, com 136.691 pontos. O euro em alta de 0,7, cotado a 6,49. O dólar em alta de 0,97, cotado a 5,55. A gente vai atualizando para você ao longo do programa de hoje. Aí é o efeito Trump direto na veia, Aí é diretamente, né? O efeito Trump, exatamente, que vai estar balizado no que a gente vai falar, no que o Zaidan vai comentar daqui a pouco. A gente vai